Usar fralda ecológica não é tão ecológico assim, porque pensa só, para você utilizar você precisa lavar. E aí você está gastando água. Então, para o meio ambiente, é bem melhor a fralda descartável que não vai gastar água. Pessoal, esse é um questionamento que a gente recebe com muita frequência aqui. E sabe qual é a resposta? Não. A fralda descartável consome muito mais água do que a fralda ecológica. Se você quiser entender o porquê, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Primeiro, eu confesso que essa dúvida faz muito sentido, porque como é que eu vou escolher uma fralda que ela é ecológica e ela vai gastar muita água para ser lavada? O que acontece, pessoal, é que a maioria das pessoas não sabem é que para produzir um produto se utiliza também água no processo de produção. E eu não estou falando só da fralda descartável, qualquer item que você utiliza vai gastar ali água para ser produzido. Especificamente da fralda descartável são utilizados em torno aí de 545 litros de água para produzir apenas uma fralda descartável. Só que o problema é que um bebê, ele não utiliza só uma fralda descartável. Se a gente for somar o quanto que um bebê usa do nascimento até o momento que ele desfralda, vai ser em torno aí de 5.000, 6.000 fraldas descartáveis. Só para você ter ideia assim, em relação a cálculo, se um bebê ele utilizar 6 fraldas por dia em apenas 2 anos, ele já vai ter utilizado aí 5.000 fraldas descartáveis. E aí se a gente fizer aqui um cálculo, 5.000 fraldas vezes 545 litros de água, dá 2.725.000 litros de água por bebê. E aí, claro, que se demorar mais tempo para desfraldar, essa quantidade vai aumentar. E aí você vai falar assim, Darla, mas para produzir a fralda ecológica também gasta água. Com certeza. Inclusive, é até mais água do que a descartável. Então, para vocês terem ideia, né, para você ter essa comparação, aqui são utilizados 545 litros de água e aqui 750 litros de água. É mais. Mas qual é a diferença? É que a descartável, seu bebê em 2 anos vai utilizar 5.000 fraldas descartáveis. E aqui você consegue substituir essas 5.000 por apenas 24 fraldas. Aí você vai falar assim, tá, Darla, entendi, né? Realmente tem essa diferença, que é bastante, né, pessoal? Mas eu vou precisar lavar. A quantidade que eu vou utilizar para lavar não vai ser o mesmo? Não, e eu posso provar isso. Bora fazer os cálculos? Então, primeiro a gente vai calcular aqui a quantidade média de lavagem por bebê. Quantas vezes você vai lavar em 2 anos? Então, eu vou considerar aqui 2 lavagens e meia por semana, mas como, Darla, eu vou lavar meia, né? 2,5? O que acontece é que com essa quantidade, você consegue lavar as fraldas a cada 3 dias. Então, por semana, a gente considera 2 lavagens e meia. Semanas por ano, a gente vai considerar aqui as 52 semanas por ano, né? E quantos anos por 2 anos? Então, se eu multiplico 2,5 vezes 52 vezes 2, eu vou ter 260 lavagens. Então, nesse período de 2 anos, você vai lavar as fraldas 260 vezes, no caso, a máquina. Consumo médio de água por lavagem. A gente vai considerar 160 litros de água por lavagem, que é a quantidade que você vai utilizar para lavar e para fazer o enxágue também. Então, o consumo total de água vai ser a quantidade de água que foi gasto na produção, mais a quantidade de água que você gastou para fazer a lavagem. Então, na produção, é 24 fraldas vezes 750 litros por fralda, mais 260 lavagens que a gente calculou, vezes 160 litros, que é o quanto você gasta por lavagem. Então, isso vai dar um total de 59.600 litros. Então, se a gente for comparar com a descartável, que a gente fez o cálculo, a descartável é 2.725.000 litros. Isso dá uma diferença de 45 vezes menos. Então, usando fralda ecológica, você, né, gasta 45 vezes menos água do que a descartável. Mas aí você pode se questionar, Darla, isso não faz sentido. Porque como é que eu vou gastar com uma fralda em torno de 1,50 e essa fralda gastou mais de 500 litros de água? Melhor vender água, né? Do que vender a fralda. É, gente, mas infelizmente as coisas não acontecem assim na indústria. Então a água que você consome em casa, você paga um valor. O que a indústria negocia é totalmente diferente. Para você ter uma ideia, uma folha de papel são utilizados mais de 11 litros de água. Uma folha de papel. Uma xícara de café que você vai tomar, são utilizados mais de 130 litros de água. Então, só para você saber que o que você consome em casa é diferente na indústria. Então, uma fralda descartável vai ser utilizado mais de 500 litros de água, infelizmente. E aí, o impacto ambiental não para só aí, não é só a questão da água, é a questão também depois que você descarta, porque se a gente for pensar, uma fralda descartável você vai utilizar, vai usar aí por umas 4 horas e depois você descarta na natureza. Só que nesse na natureza vai ficar aí mais 450 anos para se decompor. Então, imagina só que a fralda descartável, a primeira fralda produzida foi feita na década de 60. Então, vão vir nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, e a primeira fralda que foi utilizada
ainda vai estar na natureza. Então a quantidade é muito maior. Para você ter ideia, 30% do lixo mundial não biodegradável é de fralda descartável. E é por isso que a fralda ecológica pode sim ser chamada de ecológica, porque além de não descartar tudo isso de lixo, vai consumir aí 45 vezes menos água do que a descartável. Sem falar que vai ser mais confortável, vai ser mais saudável para o seu bebê, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir para que ele possa chegar a mais pessoas e também se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse.